Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero, nesta noite, meditar com os irmãos a respeito de felicidade. Creio eu que todos nós aqui, de alguma maneira, buscamos ter uma vida feliz, buscamos viver em busca de alegrias. E eu queria que a gente pensasse a respeito dessa felicidade do ponto de vista bíblico. Porque quando nós pensamos a respeito de felicidade do ponto de vista secular, talvez a gente caia no erro de achar que felicidade tem a ver com momentos alegres. Talvez a gente caia na ilusão de achar que as conquistas irão trazer para a minha vida e a tua a felicidade, ou que a cobiça, a realização dos desejos, vai fazer com que eu e você finalmente sejamos felizes, onde a palavra do Senhor nos apresenta um outro caminho, talvez muito mais simples do que todos esses. Eu sei que muitos vivem numa busca desenfreada por felicidade, por alegrias, e eu queria apresentar para os irmãos um conceito bíblico, que traz então um estado de espírito de felicidade. Abre comigo a Bíblia em Filipenses capítulo 4, faremos a leitura a partir do verso 10. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Essa carta é uma carta onde diversas vezes o apóstolo Paulo pede para que seus ouvintes se alegrem no Senhor. Ele fala, se regozijem no Senhor. Tem um versículo específico que ele diz por duas vezes: alegrem-se no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Essa é a exortação do apóstolo Paulo, mas ele fala isso num cenário tão hostil. Paulo está preso em meio à sua prisão, e algumas pessoas tendo vergonha dele, se distanciando dele. Mesmo assim, ele continua se alegrando no Senhor. A palavra do Senhor então vai nos dizer assim, Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Pai bondoso e querido, nos faz entender essa verdade preciosa, que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Ti, e dependermos desse fortalecimento que vem do Senhor, para que enfrentemos os nossos dias. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, primeira coisa que eu preciso que nós venhamos a entender, é que a felicidade não é o destino da gente. As pessoas vivem a sua vida colocando a felicidade como a linha de chegada, e elas colocam um alvo, uma meta, elas começam a viver então uma vida onde elas dizem: quando eu conquistar isso, quando eu tiver tal idade, quando eu me relacionar com tal pessoa, quando eu tiver tal emprego, quando eu ganhar tanto, aí eu vou ser feliz. E essas metas, todas as vezes que são alcançadas, a sensação que a gente tem é como se a felicidade, a alegria, o contentamento estivesse escorrendo por nossas mãos. A gente parece que não consegue reter, prender a felicidade a tal ponto dela ser realmente perene, eterna, constante. E o ser humano fica então nessa busca desenfreada por alegrias, por satisfações, por contentamentos, e todos nós sabemos que essa correria, em vez de nos trazer a felicidade, traz ao meu coração e ao teu angústias, tristezas, porque parece que a gente nunca consegue. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda ao longo dessa jornada é que felicidade é um modo de se viver.
não é a razão para a qual vivemos. Eu e você não temos como uma missão de vida ser feliz. Nós precisamos ser felizes no processo enquanto vivemos. Vocês conseguem entender que a lógica é invertida? A meta não é alcançar a felicidade, a meta é ser feliz e realizar coisas nessa existência. E o apóstolo Paulo traz isso de uma maneira muito simples. Ele vai apresentando nesse texto o motivo do seu contentamento, o motivo da sua alegria e da sua felicidade. E a raiz dessa alegria e da sua felicidade independia das circunstâncias, dos bens, das pessoas. Ela era fruto de uma plena convicção de que em toda e qualquer circunstância ele seria fortalecido em Deus. Isso é o que trazia ao coração do apóstolo Paulo a certeza que ele poderia ser feliz em qualquer circunstância. E eu queria ir expandindo esse pensamento com você. O texto se inicia no verso 10 dizendo-me: alegro-me grandemente no Senhor. E essa expressão é muito importante. Paulo vai dizer o porquê ele estava alegre, mas ele, antes de dizer o porquê ele estava alegre, ele precisava dizer em quem ele estava alegre. E isso é tão importante. A alegria dele era no Senhor, por causa dos irmãos que estavam participando ali naquele momento, ajudando ele com os donativos que enviaram para o apóstolo Paulo. Ele se alegrava com aquele movimento dos irmãos, mas a alegria dele não estava nos donativos. A alegria dele não estava na preocupação que aqueles irmãos estavam tendo com ele, não estava na ideia de que ele estava sendo apoiado por aqueles irmãos, a alegria dele estava no Senhor. E quando eu e você fazemos do Senhor a nossa fonte de alegria, meus irmãos, não existe nada que venha roubá-la de nós. Não existe ladrão de alegria que tire esse contentamento do nosso coração. Isso é muito importante para que eu e você venhamos a entender, porque a nossa vida não precisa ser um loop entre momentos felizes e momentos tristes. Primeiro porque a infelicidade, ela pode sim ser cercada por um ambiente de tristeza, mas a tristeza não é o oposto de felicidade. É possível uma pessoa ser plenamente feliz e estar triste. É possível termos uma vida contente, alegre, satisfeita no Senhor, mas chorarmos. Mas ter dia que a gente está entristecido. Porque uma coisa não tem, na verdade, nada a ver com a outra. A infelicidade, quantas pessoas são infelizes e vivem momentos felizes, momentos alegres? É o drama do palhaço. É um camarada que faz todo mundo rir, se apresenta com um sorriso no rosto, se diverte, mas quando o show acaba, ele vai chorar. Quantas pessoas não vivem assim? De falsas alegrias, de momentos que parecem ser felizes. O Senhor nos convida a uma alegria, uma felicidade, um contentamento que seja para toda a eternidade, que não se resuma a nossa história aqui. E como é que eu e você podemos alcançar então esse estado de espírito? Como é que eu e você podemos então estar satisfeitos, contentes, felizes? Talvez você esteja me ouvindo e diga: pastor, essa teoria está bem interessante, mas o senhor não sabe como é que está a geladeira lá de casa, você não sabe o diagnóstico que eu recebi, você não sabe as brigas que eu estou tendo com os meus filhos, a discussão com o meu marido, e aí você pode trazer uma lista de coisas que te trazem tristeza, mas eu preciso te dizer que em todas essas coisas, você pode ser mais do que vencedor. Que em todas essas adversidades, você pode encontrar contentamento e alegria. E isso é uma chave que muda a nossa forma de enxergar a vida. Não é à toa que nós somos convidados por Deus a pensarmos nas coisas do alto.
Enquanto a minha vida e a tua estiver presa nessa realidade aqui, a gente vai sempre padecer. Mas a partir do momento em que eu e você entendemos que a felicidade transcende essa vida aqui, ela vai além desta vida aqui, a gente começa a ter uma vida satisfeita. Mas eu preciso te falar que a grande dificuldade que nós temos com relação a tudo isso é porque surgiu um espírito crítico no nosso meio. Isso vem desde o deserto, que a gente aprendeu a reclamar de tudo, a murmurar de tudo, a ser insatisfeito com tudo. Nada nos traz contentamento. E não importa, pode ser a melhor coisa do mundo, a gente vai lá e arruma um defeito. O segredo, de acordo com o apóstolo Paulo, para viver contente, é dessa forma que ele fala, é entender que eu posso passar por qualquer coisa. E o meu contentamento não está nas situações e nas coisas. O meu contentamento está em Deus. Quando nós começamos a ter a nossa satisfação no Senhor, o nosso contentamento no Senhor, a gente para de sentir falta das coisas. Não é à toa que o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele está falando sobre nada vai me faltar, ele está dizendo que um servo do Senhor não vai passar por necessidades? Ele está dizendo que a nossa vida vai ser de prosperidade? Não. Ele está dizendo que eu e você não precisamos de mais nada. Nós temos um pastor que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades. E diante das faltas, Ele se manifesta suprindo elas. Sabe o que é uma vida infeliz? É uma vida sem a presença do Senhor. A vida sem a presença de Deus é uma vida triste. E por mais que alguém possa encontrar alegrias, são alegrias que você não consegue conter, você não consegue segurar, você não consegue manter. O autor de Eclesiastes diz que o riso do tolo é como o estralo de um graveto debaixo da prunela. É rápido. Acaba logo. Mas a partir do momento em que nós encontramos no Senhor nosso contentamento, o autor de Eclesiastes vai dizer que a gente prefere ir na casa onde há o choro e há o luto, do que na casa onde há o riso. A gente vira sádico, pastor? A gente tem prazer na dor, no sofrimento? Não. Não. O cristão não tem prazer no sofrimento e na dor. O cristão simplesmente entende que em meio à dor, ele pode ser feliz. Porque não é a dor que vai limitar a sua alegria. Ele transcende essa realidade. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender que você pode ser feliz e você não precisa ficar esperando o dia que você vai receber aquele precatório, o dia que você vai ganhar o processo na justiça, o dia que você vai receber aquilo que você está esperando que o povo te deve. Você não precisa aguardar nada, você pode sair daqui hoje feliz, contente, satisfeito, a partir do momento em que você faça do Senhor realmente a tua fonte de alegria. É difícil explicar isso, porque é algo que transcende. Se eu estiver falando isso para uma pessoa que nunca usufruiu da presença de Deus, talvez ela não consiga entender essa lógica. Porque a lógica humana é que eu só posso ser feliz se eu estou realizado com tudo que me cerca.
Se eu estou abastecido de tudo que tenho. E aí eu paro para pensar, por que tantas pessoas com tantos bens, com tantos amigos, com tantos familiares, vivem uma vida infeliz? Saudável, infeliz. Quantas vezes eu não já atendi pessoas que a gente fica procurando algo que justifique aquela infelicidade, aquela frustração, aquela tristeza, e a gente não encontra. A gente olha para a vida da pessoa e fala, meu Deus, eu tenho inveja da sua vida. Mas a pessoa é infeliz. É uma pessoa que ainda não aprendeu a fazer do Senhor a sua fonte de alegria e de contentamento. É uma pessoa que ainda não descobriu o poder de Deus sobre a sua vida. Nas bem-aventuranças, que quer dizer mais do que felizes, vai dizer que o povo de Deus é bem-aventurado quando é perseguido. Aí você diga, não pastor, então é sadismo mesmo. É porque o povo gosta de sofrer. Não, meu irmão, não é não. Não é não. É porque a gente tem propósito. A gente tem missão. A gente está peregrinando nessa terra. A gente tem uma eternidade preparada para a gente no céu. Lá a alegria é eterna. Lá não há choro, lá não há dor, lá não há sofrimento, não há tristeza. É para lá que eu vou. E quando a gente está contente com isso, a gente suporta os dilemas dessa vida. E a gente suporta entendendo que não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Tem uma força do Senhor que nos fortalece. O apóstolo Paulo vai dizendo, tanto faz passar fome, como estar bem alimentado, ter fartura de bens ou não ter bem nenhum. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, existem circunstâncias na nossa vida, que quando nós olhamos, nós dizemos, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Ah, se um negócio desse acontecer comigo, eu não dou conta não, eu não aguento. E é verdade. A gente não aguenta não. A gente é frágil, a gente é limitado. Se fosse depender da sua habilidade, meu irmão, para lidar com as coisas, provavelmente sua vida realmente seria infeliz. Mas você tem um Deus que te fortalece. E a gente passa por circunstâncias que a gente dizia que não ia suportar, e suporta. E suporta. Olha como é paradoxal a felicidade. É possível alguém ser feliz na hora da dor? Fala isso para uma mãe que está dando à luz ao filho que ela tanto sonhou. Sabe? É possível ser feliz em toda e em qualquer circunstância, a partir do momento em que a gente entende o que é que está acontecendo na nossa caminhada. Paulo estava preso, mas estava feliz. Sabe por quê? Porque ele era prisioneiro do Senhor, não era do Império Romano. Ele tinha um propósito para estar ali naquela prisão. Sabe o que nos traz infelicidade? É quando eu e você padecemos por aquilo que fazemos. Quando a gente está plantando aquilo que colheu, aí é duro. Mas quando a gente é injustiçado, por amor a Jesus, quando a gente é perseguido por ser temente, meus irmãos, é motivo de alegria. É motivo de alegria. O povo de Deus precisa ser o povo mais feliz dessa terra. Porque é o único que sabe para onde vai. É o único que tem uma alegria eterna.
não é momentânea. A nossa alegria começou aqui e ela não vai ter fim. O riso do tolo acaba. O riso do tolo é passageiro. O apóstolo Paulo entendia tão bem isso. Ele escrevendo a carta aos Coríntios, lá no capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo nos diz assim, a partir do verso 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, como é importante essa convicção. Coisas ruins, situações adversas podem acontecer na minha vida e na tua, mas elas não determinam de maneira nenhuma o destino da nossa jornada. E Paulo tem uma convicção tão clara nesse texto. Ele diz: temos esse tesouro num vaso de barro. No tempo bíblico, as pessoas tinham dificuldade de guardar os seus bens num banco. Guardava dentro de casa, enterrava. E era muito comum que as pessoas fizessem de vasos os seus lugares para depositar os seus bens. E se você tivesse numa casa um vaso muito precioso, de um material muito nobre, que chamasse muita atenção, corria o risco de alguém, roubando aquele vaso, levar também o teu tesouro. Então as pessoas tinham o hábito de colocar os seus tesouros naquele vaso feinho que tinha na casa, do material não tão nobre. Pegava um vaso de barro e escondia ali, ele passava desapercebido, era tanto vaso de barro que tinha numa casa. Paulo está enaltecendo aqui, mais uma vez, que não é na força do nosso braço. Nós somos frágeis. Não há valor em nós mesmos que não seja dado pelo próprio Deus. O próprio Deus é que nos deu valor. Você vale porque o Espírito Santo habita em você. Deixa eu aproveitar para ser extremamente sincero com você. Sem o Senhor na tua vida, tu não vale nada. Nada. Eu sei que o pessoal gosta de romantizar, de dizer, não, você tem um valor. Quer ter valor? Você vai ter valor de acordo com aquele conteúdo que você detém. É aquilo que você carrega. Você é só um vaso. Só um vaso. Você pode ser hoje um vaso de honra. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus faz morada em você. Mas sem isso, você é só um vaso, velho. Não importa qual seja o cenário, não importa qual seja a dificuldade, Deus terá sempre para a minha vida e a tua um consolo, um renovo, um fortalecimento. O texto vai fazendo esse paralelo, somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Somos perseguidos, mas eu não saio correndo aí aleatoriamente. Eu tenho um abrigo, eu não fui abandonado, eu tenho um lugar de segurança. O texto vai nos dizer, abatidos, sim, nos entristecemos, mas de nenhum modo a gente vai ser destruído. A gente não vai sucumbir às tristezas. A gente não vai parar porque o dia mal chegou. A gente não vai parar porque recebeu um diagnóstico mal.
A gente não vai parar porque recebeu uma notícia ruim. A gente não vai parar porque aconteceu uma tragédia. A gente avança. E com contentamento, com alegria. Quantas vezes não me deparei com servos do Senhor, em momentos de profunda tristeza, que eu dizia, meu Deus, como é que eu vou, que cara eu vou me apresentar para essa pessoa, passando por um sofrimento tão grande como esse. E quando eu chegava lá, a pessoa estava num estado de espírito, que parecia que ela estava fora do seu corpo, que ela estava transcendendo tudo aquilo, e ela falava com uma lucidez, com intrepidez, com uma confiança, que eu dizia, meu Deus do céu, como é possível a pessoa estar tão contente, tão feliz em Deus, vivendo o que está vivendo? E a gente só consegue entender isso a partir do momento em que a gente faz de Deus realmente a nossa força. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Coloca a tua satisfação e o teu contentamento no Senhor. Talvez você tenha casado com a ilusão que te contaram, que o outro ia te fazer feliz. Talvez você esteja aqui hoje, porque um dia mentiram para você, dizendo que se você tivesse passado naquele concurso, você seria realizado, teria estabilidade, estaria feliz. Talvez você aqui hoje esteja entristecido, porque um dia falaram para você, filhos é bênção do Senhor, e hoje o teu filho tem trazido tanto desgosto. Deixa eu te dizer, você está colocando a sua alegria, a sua expectativa no lugar errado. Deus te trouxe a esse lugar para você colocar o teu contentamento nele. E Ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. Ele tem poder para consertar o teu casamento. Ele tem poder para consertar o teu relacionamento familiar. Ele tem poder para resolver todo e qualquer dilema dessa vida. Mas faz do Senhor a tua fonte de alegria nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, às dores, os tormentos, as perseguições, em Ti nós somos mais do que vencedores. Não existe nenhuma força no universo, ó Pai, que seja capaz de nos afastar do Teu amor. E nós descansamos, ó Deus, na certeza de que mesmo tendo muito, ou mesmo tendo pouco, a nossa alegria não está nas coisas, nas circunstâncias, nem nas pessoas, a nossa alegria está em Ti. Que nessa hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha fortalecer cada um dos Teus servos para essa jornada que eles têm empreendido, Pai. Eu quero Te pedir por aqueles que sofrem, por aqueles que estão com dores, por aqueles, ó Pai, que estão com a dor na alma, que nesta hora, Senhor, o Senhor traga a Tua alegria, a Tua paz, que excede todo entendimento, e os faça entender, ó Deus, que a alegria que vem do Senhor, é uma alegria que vai além de toda e qualquer circunstância. Ó Deus, guarda os nossos corações, nos faz entender, Deus, que independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor continua sendo a nossa fonte de alegria. É no nome de Jesus que te adoramos, Pai. Amém e amém.